Mulheres da Pan. Olá! Começamos mais um Mulheres da Pan. É um prazer estar aqui. Eu sou Pamela Magalhães, eu sou psicóloga, especialista em comportamento. Faço o podcast Coração Peludo junto com a Paulinha Carvalho daqui. Estou cobrindo as férias da Lígia Mendes, mulher maravilhosa com férias merecidas. Se você quiser acompanhar esse programa, você consegue tanto através do podcast quanto do YouTube, youtube.com/Mulheres da Pan, e na rádio também. No podcast é a sua plataforma preferida, Deezer, Spotify, iTunes. E aqui estou com essas 4 mulheres maravilhosas. Aqui à minha esquerda, Renata Barreto. Boa noite, Pamela. Bem-vinda de novo. Boa noite, meninas. Muito obrigada. Mariana Brito, que Boa está com um ar noite. especial hoje, que eu não posso revelar, ela que fale. Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Boa noite para os nossos ouvintes e quem está assistindo também. Direto da Califórnia, Ana Paula Heikel. Boa noite, meninas. Bem-vinda de novo. Que maravilha, muito bom estar aqui. E a Ângela Souza, carioquíssima. Como que tá por aí? Olá, maravilhosas. Aqui tá bastante calor, mas tá muito legal. Tô feliz de estar aqui mais uma vez. Bem-vinda de novo, Pamela. Muito Olá obrigada. Para todos os ouvintes e espectadores. Maravilha. Bom, se você quiser conferir outras matérias, você entra em jp.com.br/Mulheres da Pan. Lá tem várias matérias para você ver. De repente você quer entender um pouco melhor do que aconteceu, perdeu alguma edição. E vamos começar falando aqui do primeiro tema. O primeiro tema é DJ Renan e goleiro Bruno de volta aos holofotes. O carioca DJ Renan da Penha ficou conhecido por criar o baile da gaiola na zona norte do Rio de Janeiro. No entanto, em abril do ano passado, ele foi preso acusado de associação ao tráfico, crime que ele nega. Recentemente, ele fez uma participação na novela Bom Sucesso da TV Globo e também fechou um contrato de gravação de DVD com a Sony Music. Ao mesmo tempo, a imprensa destaca a negociação para uma nova contratação do goleiro Bruno, preso pelo assassinato de Elisa Samúdio, com quem teve um filho. O ex-jogador do Flamengo, que foi condenado a 20 anos de prisão e está em regime semiaberto, negocia com o time Operário Várzea Grandense do Mato Grosso. Essa não é a primeira vez que tentam negociar o goleiro. As notícias geraram revolta nas redes sociais. A atriz Juliana Paz encabeçou uma campanha contrária à contratação. O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso também emitiu uma nota nesse sentido. Meninas, como vocês enxergam os dois casos? O DJ Renan da Penha e do goleiro Bruno, que são pessoas públicas e estiveram presas. Eles devem se reintegrar normalmente à sociedade. O que difere para vocês os dois casos? Queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Olha, tem uma questão muito importante aí que está relacionada às proporções, né? O que o Bruno fez é um crime bárbaro, obviamente, e o Renan da Penha cometeu um crime, digamos assim, mais leve, o que não tira a sua responsabilidade nem nada. Mas é preciso deixar isso muito claro, porque quando a gente fala de ressocialização, tem que entender o que foi que foi feito pelos dois para saber se é possível ou não. No caso do Renan da Penha, eu até entendo. Confesso que até entendo. Não seria eu a pessoa que contrataria se eu estivesse nessa posição, mas eu entendo quem o faça. No caso do Bruno, é uma coisa que pra mim não entra na minha cabeça. O que mais me assusta nisso é o fato de existir um time de futebol querendo contratar um cara que matou a mulher, deu os restos mortais pros cachorros comerem, a mulher com quem ele teve um filho. É uma coisa muito, muito grave, muito hedionda para você simplesmente dizer, tudo bem, ele tem o direito de voltar a viver em sociedade. É muito grave o que ele fez. No meu ponto de vista, ele não deveria nem estar solto, né? Isso acontece porque há uma leniência. Estamos no Brasil, estamos né? no Brasil Estamos e no Brasil. O nosso sistema é muito brando. Então, isso acontece, obviamente, mas no meu entendimento, isso deveria ser, no mínimo, um caso de prisão perpétua. Ele deveria passar o resto da vida dele cumprindo pena e, enfim, estando bem longe da sociedade. Então, eu acho que isso é muito importante de frisar. E também tem uma coisa que é importante deixar claro, é que, assim, no caso do Renan da Penha, ele
também se envolveu com um crime relacionado ao tráfico, tudo bem, é um absurdo. No caso do Bruno, ele já foi condenado, já foi julgado, já foi julgado, condenado, já tá assim, certo de que aquilo ali aconteceu, né? O Renan da Penha, ele nega o crime, mas o Bruno, assim, já tá, foi mesmo. Então, é uma coisa que me surpreende muito, né, isso. E não só a contratação me surpreende, mas o fato que a gente viu recentemente nas notícias, né, nos jornais, de mulheres indo até os lugares que ele estava treinando, fazer uma manifestação em apoio, né? Mulheres levantando cartazes, homenageando o cara que matou uma outra mulher brutalmente. É uma coisa que não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Então, isso, para mim, é aquela coisa que a gente fala sempre, né? A glamorização do crime, é a glamorização do bandido, de certa forma, né? E a mensagem que esse movimento passa para a sociedade é de que o crime, dependendo de quem cometeu, compensa, né? Não leva a situações extremas. Eu acho que a gente não precisava nem ter chegado no caso do Renan da Penha e no caso do Bruno, goleiro Bruno, para falar que o Brasil passa essa mensagem para a sociedade de que o crime compensa. Porque, para lembrar, o Renan da Penha foi solto por causa da decisão do STF, que ele não considera mais a prisão em segunda instância, né? Que era um entendimento deles de 2016, que eles agora são contra, de novo, né? E a gente sabe por que eles fizeram isso, foi por causa da liberdade do Lula. Então, essa mensagem ela já é passada todos os dias que o crime compensa, principalmente quando são ricos e poderosos. E no caso do Renan, talvez não rico e poderoso, mas ele foi agraciado com a bênção ali dos globais. A própria Leandra Leal comemorou muito quando saiu o negócio da prisão em segunda instância, de que ele voltaria a ser solto. E em relação à ressocialização, eu concordo com a Mari 100%. Eu acho que existem casos de ressocialização possível. Mas o grande problema no caso do Renan, na minha opinião, é que lógico que existe caso de ressocialização, mas o objetivo da Globo e dos globais de forma geral que apoiam o Renan não é uma ressocialização de falar assim, vamos ver, ele realmente errou, ele tomou um caminho errado, então ele está querendo se redimir, ele está querendo trabalhar, ele quer ser uma pessoa honesta. Não é isso que está acontecendo, não é esse movimento que está acontecendo. O movimento acontecendo é o seguinte, o Renan é coitado, o Renan é oprimido pela sociedade, né? Ele é vítima e ele precisa disso. E a gente estava até vendo outro dia na minha casa, eu e a Mari, uma coisa que eu não sabia que a Mari me contou, que eu fiquei chocada. Muito bom. Como é o nome do cara, o cantor? É o MC Beijinho. MC Beijinho. Esse cara foi pego tentando assaltar algumas pessoas com uma faca de cozinha deste tamanho. E quando foram entrevistar ele ele estava no camburão, com as mãos para trás, ele estava cantando uma coisa lá que eu particularmente nem entendi o que ele estava dizendo. Tive que colocar a tecla SAP ali. É uma música chamada Me Libera Nega. Os ouvintes vão lembrar, provavelmente. E isso foi 2012? 2013? Acho que foi por aí. E virou tema do carnaval seguinte. Caetano Veloso, gravou essa música e pediu liberdade para ele, que na época já estava solto, mas pediu liberdade. Quer dizer, a gente tem um movimento no Brasil dessas elites intelectuais que não tem nada de intelectual, só se acham intelectuais, de uma bandidolatria, de idolatrar o bandido e principalmente de culpar a sociedade. Talvez até você, psicóloga, entenda um pouco mais desse movimento, porque eu acho muito, como a Ana sempre fala, vou roubar de você essa frase, Ana. Leiam Jordan Peterson. Porque a sociedade não tem culpa, né? Eu queria complementar e jogar para a Ana e para a Ângela aqui o seguinte, eu vejo uma certa normalização de situações descabidas. Isso. E percebo as pessoas perdendo um pouco a noção do que realmente se deve fazer e o que não se deve fazer, no sentido de ética, de cidadania. Então, é claro que os influenciadores, em geral, as pessoas que têm um nome mais abrangente e que têm um alcance, acabam muitas vezes levando algumas ideias em função de interesses secundários que acabam suprimindo elementos seríssimos, como o feminicídio, né? Isso vai virando algo banal, né? A pessoa, ao invés de ser uma criminosa, ela se torna um astro, por exemplo. Isso, né? Um herói. Celebridade, Até me lembrou, Ana, do Maníaco do Parque, que mandavam cartas, queriam casar com o Maníaco do Parque. Sim. Era bonito falar que já tinha saído com o Maníaco do Parque. O que você acha, Ana, dessa história? Quando a gente vê uma atriz com a exposição como a Leandra Leal comemorando
a soltura de um bandido, é porque não lê Jordan Peterson, né? Porque se lesse, não faz a lição de casa. Como que o mundo roda, como que a Terra gira. O mais incrível para mim, eu que sou ex-atleta e dediquei 24 anos da minha vida ao esporte, e aí faço coro com a Juliana Paz, aí é que você vê que existem atrizes e atrizes, né? A diferença de Leandra Leal para uma Juliana Paz. Para mim, eu vejo um perigo até duplo, não apenas com a mensagem de que o feminicídio ele vale a pena. Eu não gosto muito dessa palavra feminicídio, porque eu acho que homicídio você mata todo mundo, né? Mulheres, homens e crianças e heterossexuais e homossexuais, enfim. Mas vamos lá. Para mim, a gravidade ela se estende também no campo do esporte, porque o esporte é um campo que ele fabrica ídolos, onde você tem que ter uma retidão, você tem que ter uma moral, você tem que passar uma mensagem... É uma referência, né? Exato, de valores éticos, porque muita gente, muita criança, muita gente da faixa etária ainda em construção intelectual fica de olho em quem é que está ali naquela vitrine esportiva. Então me preocupa muito o Bruno voltar para uma vitrine que vende muita vida saudável, meritocracia, valores éticos. Então é um absurdo isso para mim e eu estou totalmente on board aí para lançar qualquer campanha para que isso não aconteça. Angela, eu queria muito ouvir tua opinião e até queria colocar um ponto aqui sobre uma sociedade em que tudo pode. Uma sociedade que tudo pode, em que há tanta liberdade de expressão e que isso pode em relação à sexualidade, em relação à política, em relação aos hábitos. E até que ponto isso é bom, até que ponto isso influencia ou não as pessoas. Queria muito também ouvir tua opinião a respeito disso. O Brasil com certeza é um país desse que, além dele fomentar a impunidade, né? Ele deixa bem claro isso, que quem tem dinheiro consegue ir para qualquer lugar, consegue fazer qualquer coisa, o que importa é ter dinheiro. Tanto que o mesmo caso do goleiro Bruno, se ele fosse, no caso, contratado pelo clube, ele ia ter que viver de petição. Então, ele ia ter, em favor dele, um advogado 24 horas por dia peticionando tudo que ele precisa fazer, porque ele precisaria cumprir algumas regras de conduta, até no semiaberto que ele está. Então, ele tendo um advogado, vai acontecer tudo. No STF, quando foi a liberação da prisão em segunda instância, quando foi a proibição da prisão em segunda instância, a mesma coisa. Então, quem tem dinheiro pode fazer todas as coisas. Agora, a minoria gosta, como a narrativa que aconteceu nisso, no caso do DJ, por exemplo, foi que o funk é uma manifestação cultural. Só que se você parar para ouvir funk, existem funks e funks. E eu já não ouço funk, né? Eu fui ouvir algumas músicas do DJ e eu fiquei... Não tem como você ouvir, porque só tem palavrão, só fala de sexo. É uma coisa assim muito clara, muito fake. Tem, como alguém falou aí, eu não lembro quem foi, tem crianças observando isso, tem adolescentes observando isso. Então, óbvio que não tem comparação do crime do Bruno com o crime do DJ Renan. Não tem como mensurar isso, não tem. E aí, mas eu acho um absurdo porque se o cara cumpriu a lei, o que a gente vai fazer? Pedir para mudar a lei, porque ele simplesmente está se beneficiando de algo que já existe. Então é ruim alguém contratar, tem que ter a ressocialização? Tem que ter, mas tem que partir lá da lei que tem que mudar. Porque, me desculpa também, ter um DJ, um rapaz que se diz DJ, canta funk, mas se você for ouvir o funk, ele exalta a agressão à mulher, ele exalta o palavrão, não tem compostura, não tem menor valor moral, não tem nada. E aí, ele só não tem uma rede de música, tem uma plataforma que ele tem 500 mil de ouvintes. Então eu falei, gente, o que é isso? Do que as pessoas estão se alimentando, sabe? E é por isso que está cada vez mais normal. Há muito tempo, a gente já deixou de ter parâmetro de alguma coisa. As coisas estão correndo muito soltas e não é de hoje. Então a gente vê pessoas indo atrás do goleiro Bruno para poder... ele é um ótimo goleiro e esquecendo dos valores de um ser humano. Isso está muito normal hoje em dia. Pessoas frequentando um baile que você sabe que tem
drogas ali o tempo inteiro, é bebida liberada o tempo inteiro, são menores ali sendo aliciados, iniciando a sua vida nas drogas, ouvindo aquele tipo de música. Isso está normal. Hoje os próprios pais não ligam deles frequentarem isso. Então acho que o princípio está na lei ser mudada, para não permitir que chegasse a esse ponto, como já chegou. Eu queria jogar para vocês uma questão, pegando uma palavra que você falou, Ângela, que eu gostei muito, que é parâmetro, né? O que vocês acham sobre os parâmetros hoje, a influência dessa falta de limite, né, de repente os acessos serem muito fáceis, né, nas redes sociais, de repente os modelos aí, os influencers e tal, pensando em todas as idades mesmo, como vocês sentem, até entrando um pouco na vida privada de vocês, familiares, amigos que têm filhos, ou mesmo adolescentes, ou mesmo as pessoas mesmo adultas que acabam sendo influenciadas. O que vocês pensam sobre isso? Limite, tolerância? O que eu ia falar, na verdade, a respeito desse tema é que, assim, eu acho que a gente não tem como colocar nossos filhos numa bolha, né? Porque o mundo tá aí, não tem como. Mas o que mais vai fazer diferença é a criação, é a maneira como que os pais se posicionam. E o que a Ângela falou é muito real, os pais hoje nem ligam, eles discricionam a atividade de educar para a escola. É verdade. Ou para babá, ou sei lá para quem. Terceirizam, né? É, exato. Então, assim, não existe um pai e uma mãe. Existem, mas hoje em dia eu percebo que são menos, que querem saber o que está acontecendo na escola, porque a escola também tem uma linha de doutrinação que pode não ser a que você gostaria. Já aconteceu várias vezes de chegar em casa com uma ideia de falando, olha pai, minha professora isso, aquilo, e meu pai falou, bom, mas não é bem por aí isso, eu tô falando dos anos 80 e anos 90, que era muito diferente do que é hoje. Então, se o pai, ele terceiriza essa opção, e isso vai acabar refletindo nas escolhas pessoais desses adultos, dos adolescentes e depois dos adultos. E aí você tem uma mídia também que não ajuda, você tem uma sociedade de forma geral que tem um valor e um princípio, na minha opinião, no lugar errado. Que reforça muita coisa, né? Que reforça muita coisa que não é legal. Então, assim, é lógico que, poxa, se você for assistir esse pessoal, novela hoje em dia, gente, não dá pra assistir novela, negócio insuportável. Mas aí qual que é o seu papel como pai, como mãe? Você vai obrigar as emissoras a mudar? É difícil. Então, acho que você como pai, como mãe, você tem que mostrar o outro lado. Você tem que dar Jordan Peterson, né, Ana? Pro seu filho ler. Você tem que mostrar as coisas, você tem que falar, olha, tem novela, tem séries, tem músicas, tem tudo aqui. Mas tem livros, tem a convivência com a família, tem valores morais, balanço éticos. Que você está falando é muito importante, né? Acho que o pessoal está ouvindo, assistindo, prestar atenção, porque explicar, gostei disso, porque não tem muito como você evitar que chegue. Você tenta um pouco, se dá uma controladinha ali, mas não tem jeito, tá na televisão, tá no comercial e tal, tá em todo lugar. O que você acha, Mari? Você quer complementar? Como a Renata falou, essa coisa da bolha, né? Você não tem como criar seu filho numa bolha, não tem como criar seu filho longe da tecnologia, longe de acesso à informação. Então ele fica alienado, né? A conteúdos gerais, assim. Mas a instrução é muito importante, porque isso é o que vai ser a consequência lá na frente. É isso que vai decidir qual o caminho. Às vezes não, porque às vezes você dá uma educação muito boa para o filho, obviamente, e ele segue um caminho errado, porque isso é uma escolha dele, é uma escolha pessoal. E tem uma essência, mas né, a educação contribui muito. Então, assim, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, eu percebo muito hoje. E eu até escuto, assim, às vezes, alguns pais e mães falando pra mim no Instagram, devem falar pra você também, que sentem essa dificuldade de ter pulso firme. E aí é que entra o que eu ia falar também, que é a questão do limite. Os pais não impõem mais limites, né? Então você vê, pegando um gancho nesse caso que a Ângela falou, dos baile funks e tal, de vez em quando sai em jornais reportagens de que uma menina ou um garoto de 13, 14 anos estava num baile desse. Aconteceu alguma porcaria, porque acontece alguma fatalidade, uma tragédia, e essa pessoa morreu. E aí a gente pergunta, pô, e os pais não sabiam disso? Aí, quando a gente faz essa pergunta, quando a gente joga essa questão, o pessoal vem e fala assim, mas isso não justifica. Não, mas ninguém tá falando que justifica, é óbvio que não justifica. Mas acontece que a gente precisa olhar para isso também, né? A gente tem um problema e a gente precisa entender de onde surge esse problema para a gente poder corrigir. Porque, assim, é óbvio que não justifica um garoto de 12, 13, 14, 20, 40 anos, não importa a idade, ir no baile funk e ser vítima de uma tragédia. Mas é uma criança. Tá sobre responsabilidade dos pais. E onde eles estão nesse momento? Porque se fosse um filho meu, não iria. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante pensar também. Eu vou pegar uma carona no que você está falando e vou jogar para a Ângela.
Ângela, o que você acha dos ídolos que as crianças podem ter hoje? Eu acho que tem uma escassez grande também de ídolos e exemplos que, de repente, mostrem esse discernimento de limites, do que realmente é cabível para os recursos, né? Porque a criança, muitas vezes, ela está sendo abusada nos seus recursos. Quando ela vê aquele ídolo que ela tem fazer alguma coisa, ela quer fazer também, né? E como fica, quando você falou, a Mariana falou agora, do baile e tal, mas como fica para o pai segurar quando a criança vê que o ídolo dela vai lá, né? Então, muitas vezes, ela quer ir também. O que você pensa disso dos ídolos, Ângela, hoje, que as crianças têm, que os adolescentes têm? Eu acho que as pessoas só têm ídolos fora de casa porque eles não conseguiram ver, os pais não se puseram como ídolos para eles. Perfeito, palmas. Muito bom. Começa dentro de casa. Então, se um pai não mostra para ele que ele tem critérios que são fortes o suficiente para que ele tenha uma vida boa lá na frente, a criança vai procurar isso lá fora, vai procurar com os amigos. Você tem que ser o melhor amigo do seu filho, você tem que ser os ouvidos do seu filho, você tem que ser a voz firme do seu filho, porque a tolice nasce na criança, isso não adianta. E se você der brecha, como hoje em dia os pais dão, a criança manda nos pais, então ela faz o que quer. Só que ela não se sustenta na hora do perrengue. Exatamente. Ela não se sustenta na hora do perrengue, é o pai que assume a responsabilidade. Então ele tem que entender que enquanto estiver dentro da casa do pai, quem manda é o pai. E você me perdoa, mas eu não sou contra a palmatória. Eu acho que o filho rebelde tem que levar, sim, umas palmadas. Eu acho que o bom pai corrige o filho amado. Se você não corrige seu filho, você trata o seu filho como bastardo. Aquele que você não se importa. Então, o referencial começa dentro de casa. Você tem que ser exemplo. Que maravilha, limite e segurança. E você, Ana, tem algum complemento sobre isso para fazer? Ela é a mãe do grupo, né? Ela deve ter várias. É verdade. Acho que a Ângela resumiu muito bem. E eu acho que quando você, Pamela, levantou a questão, mas o pai vai fazer o quê? A mãe vai fazer o quê? Quando o filho quer ir... Vai falar não. Não. Eu pensei exatamente isso. É que hoje em dia estão falando muito pouco não. Entende? Isso. Esse é o maior problema. São muito Deveria. permissivos, né? Os pais são muito permissivos. Na hora do não é assim, mas eu fiquei tão pouco tempo com ele, ai tadinho, agora não quero ser chato, eu quero ficar bem, não quero brigar. Eu lembro de só um parênteses aqui, eu lembro que minha mãe dizia muito pra mim assim, quando eu pedia alguma coisa, ela falava não. Eu falava, por que você não deixa ela... É pra você chorar agora, pra eu não ter que chorar depois. Ela falava isso, eu não entendia o poder dessa frase, mas é muito real. E toda você mãe sempre falou, todo mundo vai, você não é todo mundo, todo mundo escutou isso aqui. Eu acho que tem a melhor resposta dos também, que assim, uma crítica construtiva aos jovens pais, essa coisa de ser amigo demais dos filhos, você tem que ser amigo, mas você tem que ser um amigo com respeito. Sim. Então essa coisa de, eu vou machucar os sentimentos, eu tenho que dar uma explicação, não tem que dar explicação, não é não, mas por quê? Porque eu disse não. Acabou, simplesmente assim, porque eu sei o que é o melhor para você, eu sei das suas companhias, eu sei o que vai te fazer bem, e não é porque eu li em livros, não, é porque a vida já me ensinou na carne o que acontece. Então, não vai. Olha, Pamela, na realidade eu acho que quem tem que ler Jordan Peterson, Dalrymple e etc. são os pais. São os pais. Total. A gente uma vez aqui nesse programa mesmo, eu não lembro qual foi o episódio, mas já faz um tempo, a gente estava falando sobre essa questão de pais, de limites e tal, e chegamos num psicólogo ou psicanalista que foi no programa do Rony Von e que viralizou o vídeo dele. E ele falou, olha, eu recebo os pais lá com as crianças e eu primeiro coloco os pais para serem tratados e depois as crianças. Porque os pais, qual que é o grande problema dos pais? Eles querem ser o amigo que não frustra, que não fala não, que não dá o limite, porque ele quer que a criança seja feliz, seja amada. Só que isso não é amor, isso não é felicidade, isso é complacência. E aí você deixa o seu filho, na verdade você está fazendo um mal gigantesco para esse filho que você diz que ama, porque lá na frente ele não só vai tomar muita porrada da vida, mas ele não vai se frustrar, e frustração faz parte da vida, ele não vai saber lidar com rejeição. E quando a gente fala desses temas, que é sobre crime, sobre moral, sobre ética, sobre princípios, não tem outra maneira de você aprender isso senão em casa. Como é que você vai saber com 5 anos, com 6 anos, se é errado, se é certo? Então, por exemplo, tá numa briga de escola, você chega em casa todo machucado e tal,
Se seu pai não te explicar o que aconteceu ali, se você deveria ter reagido ou não... Te ajudar a elaborar, né? Se a quem que te bateu, por que aconteceu isso e você construir isso junto com a escola, claro. Você não tem como saber. Então, esses princípios, a moral, a ética, tudo se constrói na família. Mas você sabe, para complementar duas coisas. Sobre o que você falou desse caso, eu lembro desse caso. E muitas vezes os pais fazem isso, gente, mais do que você disse, por uma vaidade também. Porque quando eu sou o amigão do meu filho é meu amigão e tal, eu sou mais amado. E o pai, ele tem que se despir. Eu falo pai e mãe, tá? Os pais, eles precisam se despir do próprio narcisismo e educar esses filhos. Nossa, e dizer não. Como o Isamitiba. Aliás, Ana, você me lembrou muito o Isamitiba, querido e saudoso. Quem ama, educa. E educar, dizer não, é dar limite. Limite é segurança. Isso. Né? Isso é muito importante. E para eu receber o limite do meu pai, eu preciso confiar nele, né? Isso é muito importante. Gente, o tema agora é sobre a família real. Vamos lá. O pedido de abstenção do trono por parte do príncipe Harry e de Meghan Markle tem dado o que falar. O casal comunicou que decidiu deixar a linha de sucessão do trono britânico. O duque e a duquesa de Sussex disseram que pretendem se tornar financeiramente independentes e afirmaram que vão se mudar para a América do Norte, dividindo-se entre o Reino Unido e o Canadá. Com a decisão, muitas pessoas se posicionaram contra a decisão e criticaram a postura de Meghan. A esposa do ator Juliano Casarré, Letícia Bastos, disse que a duquesa está afastando o Harry da família. Isso nos fez pensar sobre a possibilidade de relacionamentos nos afastarem dos nossos familiares. Isso é minha área, viu, minha gente? Isso aqui é minha área. Como vocês enxergam essa situação na coroa britânica? Vocês acreditam que Meghan está tentando afastá-lo da família? Vocês já passaram por relacionamentos que afastaram vocês do núcleo familiar? Ó, já tá uns temas aí meio que pode pegar no calcanhar de Aquiles de alguém aqui. E aí, quem vai começar? Deixa eu só fazer um adendo, é que ele não houve o pedido de abstenção do trono, né? Ele não pediu ele só pediu para que ele e a mulher deixassem de ser membros sêniores da família real. Ah, importante. E, portanto, eles continuam com as regalias, porém não com as responsabilidades. Ah, interessante. E esse é o ponto que eu acho que é interessante a gente tocar hoje, entrando para essa coisa do relacionamento, claro. Sim. Tem isso, né? Eles continuam recebendo dinheiro do príncipe Charles, que indiretamente é dinheiro do pagador de impostos, né? Obviamente. Então, eles continuam lá com seus privilégios, mas os deveres eles estão querendo abrir mão. Então, é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, porque fica parecendo que, tadinhos, eles estão querendo ter uma vida independente. Que nada, eles querem independente no que diz respeito a... Quando você escutou, quando você leu, enfim, você escutou essa notícia, o que te veio na cabeça? Primeira coisa, assim, que Ela veio. foi falar com o marido dela. Ah, é? Que sabe tudo de monarquia. E falou. Não, a primeira coisa que me veio à cabeça foi que, enfim, é um retrato de boa parte da juventude hoje, né? Só quer gozar das coisas boas e não quer abraçar os deveres que tem, as responsabilidades. Isso é uma coisa que é intrínseca à família real, aos monarcas, né? Se bem que ele nem é um monarca, mas enfim. E aí, puxando para esse lado do relacionamento, é uma coisa muito... Eu até anotei algumas coisas aqui que eu acho muito legal então, pra gente falar. Conte. Que é o seguinte, é importante a gente lembrar da trajetória do Harry, né? Ele perdeu a mãe muito cedo, num acidente trágico, então isso certamente deixou ele muito vulnerável. Ele era bem novinho, né? Ele era bem novinho. Ele foi criado pela avó, né? A Rainha Elizabeth. Então, ele tem uma relação de apego por ela que é muito grande, sempre teve. Isso todo mundo sabe. E aí, ele entrou nesse relacionamento com a Meghan, que pra mim é um relacionamento meio abusivo. Né? Assim, dá pra perceber, começando pelo simples fato de isso ter resultado no afastamento dele da pessoa que foi responsável pela criação dele, que é a avó. Né? Então... Pra mim, isso caracteriza... Eu não sei, você sabe melhor do que eu. Eu tô escutando você falar e eu ia te perguntar uma coisa. Essa história da lealdade, a lealdade ao pai, a lealdade à mãe, a lealdade à avó que criou, por exemplo, isso te pega? Com certeza. Tá. Com certeza. São as pessoas responsáveis pela minha vida, né? Ou as que me deram a vida, ou as que me supriram durante toda a minha existência. Então, assim,
você deve isso a eles. E isso é uma coisa que eu acho que todo mundo aqui compartilha desse sentimento. É que na né? sua fala me veio esse pano de Por fundo. mais que nós sejamos... A psicóloga ali, ela já tá ali sentindo. Por mais que Analisando aqui. Como quem não quer nada. por mais que nós busquemos independência emocional, financeira, etc., a gente tem que olhar para as nossas origens e saber quem foram as pessoas que estiveram ali. E é o caso da Rainha Elizabeth, né? Ela foi quem criou o Harry, então eles têm essa ligação. E essa insistência de deixar a família e viver lá no Canadá e etc., é um rompimento, né? Isso e que eu te perguntar, rompimento... você acha... Desculpa interromper, Imagina. mas vamos compartilhar aqui. Renata, você acha que essa ruptura, né, que eu gostei que a Mari trouxe um viés da lealdade, ela não falou, mas eu senti até uma certa ingratidão, né, de repente, desse filho. Eu vi também um viés da... Olha que engraçado, né? Por isso que eu perguntei o que ela sentiu, porque eu vi um viés também da diferenciação, que muitas vezes tem um momento da vida que a gente precisa romper para se diferenciar. A gente precisa romper para buscar o que nós realmente queremos, gostamos e tal, e que somos. Isso é muito comum, né? Sair de casa, não seguir o trabalho do pai, fazer uma coisa totalmente diferente. O que te pegou quando você viu isso? Onde te tocou? Então, eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa que tem um desejo de ser o que ela quiser, ela tem que ser o que ela quiser. Então, se é do desejo do casal dele abdicar dessa atribuição, dessa responsabilidade, desses deveres, perfeito. Mas ele tem que ser macho e fazer direito. Fazer por inteiro. Então você não faz um negócio só a parte assim. boa. Tipo assim, eu vou morar sozinha, mas meu pai paga a conta de luz, de água, de telefone. Eu levo a roupa suja pra minha mãe. Não dá pra lavar a roupa suja Perfeito. na casa da sua mãe, ou nesse caso, no caso da sua avó. Então eu acho que ele tem uma família, eu acho que a questão da família, a família que ele tá construindo com ela é uma outra família, mas tão importante, que é também tão importante quanto a família pregressa e a original. Mas uma coisa não deveria excluir a outra. Então, eu acho que que também uma coisa que me pegou muito foi que ele não fez isso, ele não conversou com a avó e falou, olha, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Simplesmente ficaram sabendo através de tabloide. Você achou agressivo? Você achou agressivo? Desrespeitoso, né? É a mesma coisa que, de repente, a minha mãe fica sabendo pelo jornal que eu vou, sei lá, que eu vou separar do Rodrigo. Vai saber pelo jornal. Você fala, gente, como assim? E olha que é só uma questão de conhecimento de causa, violento. Não é nem algo que interfere em responsabilidades, etc e tal. Então, nesse caso, eu não tenho como saber qual que é a relação que ele tem com a Meghan, se ela realmente é a pessoa que está fazendo com que ele se afaste. Mas a gente fica com essa dúvida no ar, porque ele Mas você teve essa sensação? A sensação que fica é essa. É. Não vou fazer um julgamento precipitado, porque eu não tenho como conhecer, né? Porque ele tem um histórico, né? Ele tem um histórico de uma rebeldia, então, mas ela protesto. Também tem um histórico. Eu não sabia. E isso é uma coisa que eu até anotei para trazer para vocês, pra gente discutir. Então conta isso. Porque na época do casamento, né, quando rolou, acho que a Ana talvez lembre disso. O irmão dela, ela tem um irmão que mandou uma carta para o Harry falando que ele deveria parar com esse casamento porque ela não valia nada. E logo depois que chegou essa carta, a carta é bem agressiva, inclusive. Logo depois que chegou essa carta, que repercutiu, enfim, obviamente, uma outra irmã dela se posicionou nas redes sociais e validou tudo que o irmão falou. E disse assim, depois que ela virou famosa por causa de Hollywood, ela abandonou a família. Ela abandonou o pai, ela não tem mais contato com ninguém. E tem um trecho da carta que é muito interessante, que o irmão dela fala assim, ela é uma mulher superficial e vaidosa. E ela vai zombar de você e da herança da família real. Então, assim, a questão que eu trago aí, que eu quero debater com vocês, é o seguinte. Ou a gente acredita que o mundo inteiro é um problema para ela, ou que ela é um problema. Né? Porque se uma pessoa fala uma coisa, tudo bem. Fica o benefício da dúvida. Mas várias pessoas e familiares... Vou jogar a bomba. Ana, o que você acha dessa história, da gente imaginar a possibilidade do Harry ter uma personalidade mais vulnerável, por exemplo, perdeu a mãe cedo, já tinha uma personalidade ali, né, mais contestadora, né, tinha sua rebeldia e quem sabe estar numa relação abusiva? Como isso soa pra você? Faz sentido? Não faz? O que você pensa? Acho que ele é carente, né? Acho que isso mostra assim, uma carência muito grande dele de ser validado ali como pessoa, né? Como homem até, talvez.
O engraçado dessa história é uma comparação, assim, dadas as devidas proporções, é como você querer ir para uma Olimpíada, mas você só quer chegar lá na Olimpíada. Você não quer treinar na chuva, você não quer treinar machucado, você não quer treinar 2 anos antes, você não quer vender o carro para pagar as suas viagens, você só quer ir para a Olimpíada. Então, é basicamente o que eles estão pedindo. Teve uma pessoa que entrou no meu Instagram essa semana e que jogou no inbox, assim, porque eu repostei esse comentário da Letícia Casarré, e a pessoa comentou assim: mas será que afastar a Meghan da família, né, levando para longe, não é um relacionamento abusivo? E aí eu respondi: coitada, ela foi forçada a casar com um príncipe, é forçada a entrar para a família real britânica, como se ela não soubesse de todos os trâmites e de todas as obrigações de uma pessoa que acaba de entrar para a família real britânica, até porque eles namoraram durante um bom tempo. Agora, está pipocando aqui nos Estados Unidos não apenas essa carta do irmão validada pela irmã da Meghan, como a lista de exigência que ela fez antes do casamento, que ela queria isso, que ela queria aquilo no casamento, e que qualquer casamento da realeza, qualquer realeza, qualquer monarquia, tem suas regras. E metade da lista foi decepada pela rainha. Não vai ter, não vai ter, não vai ter, não vai ter. Então, acho que ela já começou achando que ela estava entrando para um braço de Hollywood, né? E quis tentar mudar a monarquia e se deu muito mal. Eu acho que o Harry, de repente, vai passar um tempo aqui em Los Angeles ou no Canadá e eu acho que ele vai quebrar a cara. Porque nem o pai da menina foi convidado, né? O pai da menina também, ela tem um problema sério com o pai também. Então, mas parece que ela tem uma ruptura importante com a família dela já, né? Tem uma cultura aí de rompimentos, né? De deslealdades. Então é difícil acreditar que ela não seja, de certa forma, um pouco responsável e influencie ele a fazer a gente está levantando uma bola super tabu, que é essa história que eu falo muito sobre relações abusivas e que muitas vezes se direciona ao homem como o abusador. E não que a gente esteja falando que ela seja ou que ele seja, mas acho que faz a gente pensar. E, Ângela, o que você acha da influência nos relacionamentos? Você acha que, de repente, um parceiro pode influenciar a parceira pode influenciar o parceiro? Tem essa história nas famílias? Você conhece algo assim? Já viveu algo parecido? É bem comum essa história nas famílias, mas eu não costumo jogar a culpa só para um lado, não. Eu acho que é influenciado quem quer ser influenciado. Isso. O cara deixou porque ele é um adulto. Eu não posso falar, coitado, relacionamento abusivo. Tem mais, tem mais de 30 anos na cara, né? Já sabe o que quer da vida. Eu acho que ela pode ter chegado realmente achando que era a última bolacha do pacote, né? A cereja do bolo da família real. Mas ela entendeu que ali tem costumes, tem um padrão, tem sacrifício. Eu falo sempre que uma das minhas séries, são poucas que eu assisto, mas uma das séries favoritas é The Crown, né? Que fala a história da realeza. Desde a Elizabeth, né? Desde um pouco antes. Mas existe um padrão, existem sacrifícios por conta da coroa, realmente. Eu acredito que ele só tem encontrado alguém que tem os mesmos ideologia que potencializa, né, Ângela? Ele simplesmente encontrou alguém e falou, cara, agora é a oportunidade de eu dar o meu grito de liberdade. Sou eu agora e o mundo. E ela também, então, é nossa família. É que isso respinga muito nas famílias, né? Isso é muito pesado. Não, mas então, acho que essa coisa do grito de liberdade... que a Ângela falou, acho que é perfeito, né? Ele não é um coitadinho, um menininho, um indefeso, que não sabe tomar as próprias decisões, mas ao mesmo tempo ele tá sendo moleque de fazer isso dessa maneira, né? Então, assim, tem maneiras de você se fazer, ainda mais dentro da monarquia britânica. Né? Você não deixa sua avó, que é a rainha da Inglaterra, saber que pelo tabloide que você quer sair. E você principalmente não vai abdicar das vantagens todas que você tem, pagas pelo contribuinte, pelo pagador de impostos inglês, do Reino Unido, na verdade, para poder fazer isso. Então, assim, até eu quero esse trabalho, né? De receber esse dinheiro e fazer dessa maneira.
E o que eu acho que é engraçado a respeito disso é como tem as vertentes diferentes de como a mídia trata esse caso. E eu tenho visto muita gente levantar a bandeira do racismo, que é um negócio que eu acho surreal, assim, porque não tem nenhum indício que seja de racismo. Se fosse realmente racismo praticado pela família britânica, ele nem teria sido autorizado a se casar. Isso. Não teria casado, ele teria que ter fugido, feito de outra maneira, abdicado de outras coisas. Só que agora, pelo fato de que o pessoal está sempre procurando uma problematização a mais e nem observando todos os casos, porque a gente está levantando várias bolas aqui. A gente está levantando o problema da Meghan com a família, de que ela já chegou lá fazendo exigências. Tem muita gente que tem falado nas mídias também da Inglaterra que a Kate tem problemas. A Kate é a mulher do William, né? Que ela tem alguns problemas com a Meghan, porque justamente ela tem toda aquela coisa da tradição e a Meghan não é essa pessoa, e ela vê alguns desrespeitos por parte dela em relação à monarquia. E aí o pessoal vem e traz a bandeira do racismo, e aí você fala, gente, mas da onde Deixa eu vocês te perguntar tiraram? uma coisa pra você complementar. Só uma coisa. Fala, que posso entrar nessa... Eu também tinha notado aqui, Renata, o racismo. Eu já acho que isso é uma tentativa de emplacar uma narrativa, porque eu acredito que eles, quando eles anunciaram isso, eu acredito que eles esperavam um apoio total e restrito. Ai, que lindo, que isso, que aquilo. E eu acho que eles se depararam com um mundo não tão cheio de jacobinos que querem simplesmente destruir todas as boas raízes monárquicas do mundo. Eu acho que eles se surpreenderam com a quantidade de gente contra. Então, eu acho que essa bandeira do racismo foi levantada para tentar uma segunda narrativa, já que a narrativa de olha que lindo a monarquia se quebrando não colou e foi muito mal aceita por muita gente no mundo. E transformar ela na vítima, né? Que não é vítima de nada. Eu achei engraçado que eu estava lendo umas matérias a respeito e apareceu também um viés que não foi citado aqui, de que isso teria acontecido porque foi uma opção do casal em se abster um pouco desses holofotes e de tantas obrigatoriedades. Atriz de Hollywood. Atriz de Hollywood, e de ter que fazer contrato com a Exato, Disney. de ter que fazer tanta coisa e que eles fariam alguma coisa assim, as doações, enfim, tudo aquilo fariam de uma maneira diferente, mais independente. E eu achei tão engraçado porque é aquela história. Se realmente não quisessem nada disso, será que teriam feito esse alarde da forma que fizeram? Porque, Exato. de repente, Mas não poderia isso sido sempre... uma coisa mais conversada, até negociada, como você disse, né? Vocês disseram todas, respeitando os limites, considerando os valores da família, porque é uma coisa, como vocês falaram, muito grande, né? É de um nível, assim, de responsabilidade gigante. Mas se você for parar para observar, a gente cai na mesma ladainha de sempre, que é a transferência da responsabilidade. Então, assim, é muito mais fácil Isso dizer... tem a ver com o primeiro tema, né? Isso, tem a ver. É muito mais fácil dizer que eles estão tomando essa decisão por causa dos holofotes da sociedade que não deixam eles em paz. É mais fácil dizer que eles tomaram essa decisão porque... Jogo nas o costas pessoal ali disso, da família real é racista. Nunca as pessoas vão dizer assim, não, eles estão tomando essas decisões porque eles querem fazer isso, então que arquem com as consequências das escolhas que eles tiveram. Acabou, né? Acabou, resolveu, próxima pauta. Mas não, ficam insistindo nessa de que sempre o problema é o mundo e o problema nunca é você. É impressionante. Concordo 100%, Maria. Gente, falando em princesa, nós temos aqui uma representante cearense, influencer. Ela é dentista, modelo fotográfica, linda, simpática. Eu já virei fã. Então, solta a vinheta pra vocês saberem quem tá aqui. Minha vida de Instagram. Bom, estou aqui com a Mariana Veloso, que é tudo isso que eu já disse, e que ela vai contar um pouquinho sobre um lugar horroroso, né, Mariana? Se apresenta um pouquinho aqui pro povo e fala sobre o lugar que você vai contar pra gente. Oi, gente. Primeiramente, é um prazer estar aqui nesse programa que eu amo. Eu realmente acompanho desde o começo, desde o primeiro programa, acompanho todas. E estou aqui na ala das Marianas e das Nordestinas, representando o meu Ceará. Vou falar um pouquinho pra vocês de Jericoacoara, que é um lugar próximo de Fortaleza, né, que é a capital do Ceará. E eu super me identifico também com as pautas que vocês estavam falando de família, porque eu sou uma típica nordestina com 7 irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe. Então todo esse contexto de família de Nordeste também faz muito parte da minha vida.
E queria um pouquinho falar sobre Jericoacoara, né? Que é esse lugar bem próximo da gente, que vocês também... Muita gente aqui de São Paulo, do Sudeste, gosta muito e tem muita vontade de conhecer. Conta pra gente um pouco sobre Jeri. Como que é Jeri comparado com Fortaleza? Fiquei sabendo que tem até um avião agora, né? A gente consegue chegar a Jeri mais facilmente, porque era uma novela, né? Sim. Chegar até Jeri. Sim, era uma novela. A gente, que é de Fortaleza, acaba indo de carro mesmo, que dá umas 4 horas de viagem, né? É um pouquinho mais demorado, mas como a gente tá ali pertinho, acaba indo. Mas para quem não é de Fortaleza, pode ir, já tem voos aqui de Guarulhos para uma cidade pertinho de Jeri, que na verdade fica uns 30 quilômetros, Cruz, que é Cruz, que é perto de Jijoca de Jericoacoara. Ah, tá. Que é onde normalmente, quando você vai de carro, você deixa lá em Jijoca o carro, no estacionamento. Aí você pega um transfer ou uma jardineira, né, que... Aí depende do quanto você quer gastar. Sempre, isso é bem legal, porque Jeri é bem democrático. Então você pode ir de transfer, que leva menos gente, é um carro de 4x4, ou de jardineira e vai em direção ao paraíso. O que a gente deve levar pra lá? O que a gente deve ver naquele lugar incrível, um paraíso? Sim. A gente trouxe até algumas fotos, né, do meu Instagram, do conteúdo que eu publico, que realmente eu amo aquele lugar. É um lugar com uma beleza natural muito linda. Então, assim, o pôr do sol é maravilhoso. Realmente, Jeri é uma vila de pescador. Então, foi crescendo, a economia foi girando muito nesse contexto de turismo. Então, isso é bem bacana também. Você vê que a cidade respira, a cidade agrega muito todo mundo que chega lá. Então a gente fala com muito orgulho, porque realmente é um lugar de belezas naturais para quem quer descansar, para quem quer praticar esportes radicais como windsurf, kitesurf, porque o Ceará é tem muito vento. A temporada de julho a janeiro é uma temporada que tem muito vento, então vem gente do mundo inteiro para praticar os esportes. E a minha dica é assim, você ficar em um hotel perto da praia. Pé na areia. Pé na areia. Sentir todo o ambiente rústico de Jeri, todo o ambiente... Mari, o que marca muito pra mim são as dunas, né? Porque assim, Jeri tem muitas dunas, você vai andando muito. Você já foi? Já, é maravilhoso. Já. Tô só ouvindo aqui você lembrando. Você caminhou bastante? Porque lá é Sim. muito gostoso, você vai caminhando assim, e eu falo que você vai com aquela canga, aí você vai colocando a canga em alguns momentos pra sentir aquilo, né? Tomar um banho de mar, eu acho que é maravilhoso. Alguém mais aqui? Não, eu tô falando que eu não fui, mas... Ah, não. Ah, tá. Ela quer ir, e ela tá brava, que ela quer ir. Tem que Todo mundo tem que ir. Todo mundo tem que ir. Pela facilidade hoje do avião, é assim, Isso. maravilhoso. Quando eu fui ainda não tinha Né, essa opção, sim, a então minha vez foram também não quilômetros e quilômetros de carro. Sabe o que me chamou a atenção? O lance da areia, que eu lembro que eu saí com um saltinho, e que lá é tudo areia, né? Então na Sim. parte que você vai nos eu fui restaurantes... descalça. e Saí tem que descalça. ir chinelão. Isso é bem legal, porque você sai de um universo Sim. e vai como se fosse uma coisa mágica mesmo. Total. Você entra numa coisa bem roots mesmo, pé na areia, só biquíni. Eu amo praia, então assim, eu amo dar um mergulho no mar, eu amo ficar tranquila. Que roupa, assim, que a gente deve levar pra lá? Vamos pensar, a pessoa já tá com essa viagem, mas carnaval, vai pra lá. É uma época boa pra ir? É uma época tranquila, porque não tem carnaval agitado lá. Então, pra quem quer fugir do agito, é bem legal. Já é do jeito que eu gosto, o seu. Maravilha. Então, assim, levar pra mim seria assim, leva biquíni. Leva 3 biquínis, vai lavando 3 e biquínis, acabou. Uma vai havaiana. bem tranquila. Um não é aquela chapéuzinho. praia... Porque tem praias que são mais pomposas, assim, Sim, né? Que você faz não uma tem produção. Lá é uma vila de pescador. Tá. Então, assim, você vai sem... E Tem muita restaurantes bem preocupação. gostosos. Eu não sei se eu vou falar besteira, mas chama Tamarindo, tem um que chama, que é maravilhoso. Maravilhoso. É uma coisa bem bacana também, que traz muitos turistas. Muita gente vem de Delícia. fora do Brasil e fica em Jeri. Acho que tem um também, não sei se é exatamente assim, Vila das Meninas, alguma coisa assim, que é uma delícia o restaurante. O Tamarindo é maravilhoso. Tem um também que eu amo, que é Naturalmente o nome, que tem um crepe. Que tem um crepe bem leve. Aí ele tem vários sabores e tudo. Uma coisa bem frutos do mar. Tá aí até a foto do crepe. É uma massa bem fina, bem
bem leve. Que delícia. E depois você toma um açaí, que é a cara da praia, um açaí com granola, banana. Litros e É, que litros lá é de assim, açaí. Litros e litros. Não, primeiro, Mas olha é muito só. bom. Que delícia. Bonita, Sabe que eu parabéns lembrei pela também? beleza. Um restaurante muito Adorei bom que suas chama canjicas, Lagosteiro. adorei seus Sim, dentes. também, maravilhoso. Sei lá. Tô doida pra fazer um monte de pergunta pra essa menina. Faz, Eu tava faz. falando, primeiro, parabéns pela beleza. Adorei Obrigada. Seus canjicas, seus dentes estão ótimos. Ótima produção. Depois me passa o cartão. Eu tô precisando, um Obrigada. pagamento aqui. Outra coisa, pra estar lá de biquíni o dia inteiro, a gente precisa estar com a malhação em dia, né? Mas eu queria saber dessa questão. Só tem esses 2 esportes lá ou tem mais coisa assim pra fazer? Não sei. Não, tem mais coisas, mas como realmente essa parte do vento é muito forte, o kitesurf e o windsurf dominam. Eu fui pra Canoa dominam. Quebrada também e tem muito isso, né? Você vê, fica até bonito o céu, É. com todo mundo É lindo. fazendo, é bem legal. Mas surfistas também, o pessoal surfa muito lá. Mas, em geral, de esporte mesmo, esses dominam o predomina, né? Jericoacoara. Balada boa lá tem? não? Tem. É assim, é como eu tava falando, é bem democrático. Tanto do hotel, porque Jeri vai ter aquele hotel super luxuoso, cheio de regalias, cheio de não foi coisas. nesse que eu fiquei, tá, gente? Nem eu, normalmente não é o que eu fico. E também tem os hotéis mais... as pousadas mais tranquilas e tudo. Então, tem de tudo. E balada também. Tem a balada pra quem gosta de uma música eletrônica, de uma coisa mais noturna mesmo. E tem as barraquinhas que eles sempre fazem No lá à fim da noite, no fim da tarde. tarde. Ai, que delícia. É ótimo, que aí eles fazem caipirosca, caipirinha de vários sabores. E como chama aquele passeio que agora eu esqueci, que é muito famoso, que você entra no mar e tem aquelas redes gostosas, que você fica... Como O chama? passeio da Lagoa do Paraíso. Da Lagoa do Paraíso. As lagoas são passeios à parte, né? Você tem que pagar o transfer para ir Sim. para esses lugares que são um pouquinho mais distantes. Mas Aí vale muito são, a pena. vale muito a pena. Quem vier de fora não pode perder. E você acha importante alugar algum carro ou você Não. pensa que lá já tem todo esse esquema? Não, porque como Jericoacoara é um lugar muito ambiental, assim, você paga até uma taxa por dia, uma taxa ambiental. É que nem Fernando de É, isso que eu ia falar, que nem É. Noronha. R$5 Quanto o mais ou dia. menos? R$5 o dia. Em Noronha é 70. É. Tá valendo. É um pouco mais em conta. Mas é R$5 o dia. E aí, eles não permitem muito essa entrada das sim. pessoas. Isso é bem bacana, porque Bom. eles Preserva, né? preservam. E aí, só quem fica lá são as pessoas credenciadas. Os transfers credenciados para fazer esses passeios. Lagoa do Paraíso, Lagoa Azul, Lagoa da Tatajuba. São todos assim... Ah, Lagoa da Tatajuba. lagoas cristalinas, água cristalina, fica aquela rede, você lá, tranquilona. Delícia. Também tem muita estrutura de barraca. Uhum. Então, assim, sem comentários, tem muita coisa. E Ana? Eu conheço, a gente jogava muito em Fortaleza, então a gente passeava bastante por lá toda vez que ia no Nordeste. Não é muito a minha praia, já que eu passei 12 anos aí na praia. Quando eu fujo agora nas férias, eu fujo para as montanhas, mas é um lugar incrível e muito bonito mesmo. Sim. Que maravilha! Tem algum ponto que você quer contar pra gente? Mais alguma coisa que é até de você mesmo, né? Do seu lifestyle Sim. que você queira dizer? Ah, eu gosto muito dessa temática, né, de praia, porque eu sou da praia mesmo, sou do litoral, então pra mim é um prazer estar aqui falando disso, estar aqui dando dicas. É o que eu compartilho normalmente no meu Instagram. É um conteúdo mais leve, é um conteúdo de dicas mesmo de maquiagem, dicas de viagem, coisas que rodeiam a minha vida mesmo e eu acho bem bacana. Então, assim, é só agradecer mesmo, um prazer estar aqui. Que maravilha! Eu queria que você deixasse seu Instagram para as pessoas conhecerem mais o teu trabalho. É Mariana Veloso, com 2 L's e S. Maravilha. Bom, então eu quero agradecer vocês. Renata, obrigada. Obrigada a você. Mariana, obrigada. Mariana, obrigada. Aqui, Não Festival parece, de mas Mariana. eu também sou da praia, hein? Eu juro que eu também sou da praia. Com essa cor morena, jamo, que nem eu também.
Ângela, Depois muito indica o protetor obrigada, solar, querida. Ana, obrigada. Foi um prazer fazer essas 2 terças aqui com vocês. Obrigada a você que nos assistiu, nos ouviu. Lembrando que o Mulheres da Pan você pode ouvir pelo podcast na plataforma Spotify, Deezer, iTunes, a que você preferir, na rádio e também no youtube.com/Mulheres da Pan. E se você quiser saber mais sobre os episódios anteriores, jp.com.br/Mulheres da Pan. Muito obrigada pela paciência de me tolerarem, né? Aqui aprendendo a conversar e me comunicar com vocês. Imagina. Obrigada. Obrigada a você pela presença, foi ótimo. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Tchau, Obrigada. meninas. Obrigada. a todas. Beijo a todos. Mulheres da Pan.